Após a morte de Josué e com a ausência de uma liderança forte, a rebelião, a corrupção e a apostasia dominaram a nação, trazendo grandes malefícios e opressão por parte dos povos inimigos. Abandonar as práticas estabelecidas por Javé acarretava em sofrimento certeiro. Todavia, a misericórdia divina sempre se manifestava quando, em arrependimento, o povo voltava-se e humilhava-se perante o Senhor. Gideão é um dos nomes mais conhecidos desse período da história de Israel. Seu nome significa lenhador, o batedor. Também é chamado de Jerubaal, que significa que Baal lute com contenda. Também é visto como Jerubussete, onde o nome Baal é substituído por vergonha, isto é, que a vergonha se esforce. Gideão era filho de Joás, da família de Abiezer, oriundo da tribo de Manassés, e vivia em Ofra, do outro lado do Jordão, na região de Gileade. Após a morte de Baraque, Israel se vê novamente diante da idolatria, desagradando grandemente o Senhor. O cenário era de completa desolação, pois, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente subiam com eles. A pobreza generalizada fez com que os filhos de Israel clamassem por socorro. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Um profeta se levanta e repreende a nação por não dar ouvidos à voz divina. A cena a seguir é impressionante. O anjo do Senhor vai até a Ofra, assenta-se debaixo do carvalho que pertencia a Joás. Gideão, temendo os midianitas, malhava trigo no lagar, lugar onde se espremia uvas. O Senhor fala com Gideão e o chama de varão valoroso e assegura sua presença junto dele. O chamado para livrar a nação dos midianitas é um grande desafio a Gideão, que vê na sua pequenez a incapacidade do tamanho feito. Deus garante a Gideão a vitória, dizendo-lhe que feriria os midianitas como se fossem um homem só. Cabe aqui uma reflexão especial para acerca do agir de Deus na vida de uma pessoa. Ele não atenta para a aparência, posição social, status ou outro elemento qualquer que possa aguçar os olhos humanos como critério de escolha para uma determinada missão. Assim, o Senhor refutou as objeções de Gideão, que se declarou pobre e menor de sua casa. Deus é aquele que capacita o homem para uma missão especial e lhe dá as devidas estratégias para enfrentamento em combate. Todo aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus em qualquer momento ou situação precisa estar assegurado da presença divina. Necessita estar com seus ouvidos afinados e seus olhos bem abertos para perceber o momento certo de agir. Gideão então pede a Deus um sinal, para que tivesse clareza da voz de Deus. A palavra sinal aqui se refere a um milagre que confirmará e estabelecerá que aquilo que o porta-voz diz é uma mensagem de Deus. Seguido a isso, Gideão prepara uma oferta generosa, um cabrito e bolos asmos, de uma efa de farinha, que é consumida pelo anjo do Senhor. A atitude voluntária de Gideão em usar uma oferta aproximadamente 18,5 kg de farinha demonstrou sua fé viva em tempos de crise. Após a sua oferta ter sido consumida, ele edificou um altar ao Senhor, chamando de O Senhor é Paz. Naquela mesma noite, o altar de Baal foi derrubado e um altar ao Deus de Israel foi edificado. O uso do boi para derrubar o altar de Baal tem um significado muito importante, haja vista que era um animal sagrado para os cananeus. Portanto, simbologicamente, ao queimar o boi, proclamava-se a rejeição de uma fé mentirosa e hipócrita. Temerosa, a multidão enfurecida quis matar Gideão, mas seu pai Joás o acalmou. Após ter sido cheio do Espírito do Senhor, Gideão enviou mensageiros por todo Manassés, especificamente as tribos de Azer, Sebulon e Naftali, e eles subiram para encontrá-lo.
Ao todos, 32.000 homens dispostos a lutar na guerra. Porém, Deus faz a primeira intervenção junto a Gideão, dizendo que aquele povo que estava com ele, referente aos 32.000, era um povo demasiadamente grande para lutar nesta guerra. Então, o Senhor anunciou que mandasse proclamar entre os 32.000 homens que tinham se disponibilizado para a guerra, que todo medroso e todo covarde voltasse para trás, deixando naquele dia Gideão naquele campo 22.000 homens, restando apenas 10.000 homens para a guerra. Então, Deus faz a nova intervenção, referente a mais uma separação dos valentes que lutariam com Gideão contra os midianitas. Então, o Senhor ordenou a Gideão, dizendo que fizesse o povo descer até as águas, e ali o Senhor tiraria aquele que iria para a guerra e aquele que não iria. E assim Gideão fez os homens descer a água. E o Senhor disse a Gideão: observa, todo aquele que lamber a água com a língua como lambe um cão, esse tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber a água, também separarás. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber a água. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. E que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Assim o povo tomou provisões em mãos, em suas trombetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para a sua tenda, e reteve aqueles 300 homens, e o exército de Midian estava abaixo no vale. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao exército, pois eu entregarei nas tuas mãos. Mas se temeres descer, desce com Pura, teu servo, até o exército, e tu ouvirás o que eles dizem. E depois disso, as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu com Pura, seu servo, para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalharam ao longo do vale como locustas, em multidão, e seus camelos eram inumeráveis como a areia na beira do mar pela sua multidão. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro, e disse-lhe: eis que eu tive um sonho, e eis que um bolo de cevada rolava ao encontro do exército de Midian, e veio sobre uma tenda e feriu a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: isto não é nada além da espada de Gideão, o filho de Joás, o homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o exército. E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato sobre o sonho e a sua interpretação, adorou o Senhor e retornou para o exército de Israel. E disse: levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tocha dentro dos cântaros. E ele lhes disse: olhai para mim, e fazei de modo semelhante. Eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, farei vós também. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Assim Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília do meio. E eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros, e seguraram as tochas na sua mão esquerda e as trombetas na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo. E eles gritavam: a espada do Senhor e de Gideão.
e cada um dos homens se pôs em pé no seu lugar ao redor do acampamento. E todo o exército correu e gritou e fugiu. Os 300 homens sopraram a trombeta, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro e todo o exército. E o exército fugiu para Bet-Sitar, em Zererá, e para o limite de Abel-Meolá até Tabate. E os homens de Israel de Naphtali, de Azé e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. E Gideão enviou mensageiros ao longo de todo o monte Efraim, dizendo: Descei contra os midianitas, e tomai ante dele as águas de Bet-Bará e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se reuniram e tomaram as águas até Bet-Bará e o Jordão. E eles tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb sobre a rocha de Oreb, e Zeebe eles mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe para Gideão no outro lado do Jordão. Após essa grande vitória, Israel quis fazer Gideão um rei, haja vista que alcançara tamanha vitória militar. A recusa em se tornar rei foi imediata, e o juiz Gideão solicitou apenas que lhe fossem entregues os brincos de ouro conquistados na batalha e outros pendentes. Quando ele recebeu estes materiais, tratou de fazer uma estola, um tipo de veste sacerdotal, em gratidão ao Senhor pela conquista. Pouco tempo depois, essa estola serviu de laço para o povo de Israel, tornando-se objeto de adoração e idolatria. Israel sofreu a opressão midianita por 7 anos e descansou por 40 anos, quando Gideão trouxe o livramento ao povo. O livro de Juízes encerra a história de Gideão, narrando que teve 71 filhos, e um destes filhos chamou-se Abimeleque, um homem que derramou muito sangue depois que o pai faleceu.